Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão 45 da prova de matemática ITA, primeira fase, 2020-2021. Considere um triângulo ABC tal que a medida de AB igual a 14, ou seja, o lado AB igual a 14, o cosseno do ângulo BAC, ou seja, o cosseno do ângulo interno A é 3 quintos, e o cosseno do ângulo ABC, ou seja, o cosseno do ângulo interno B, é 5/13. Então, o raio da circunferência inscrita ao triângulo é igual a alternativa A, 2, alternativa B, 2 raiz de 2, alternativa C, 3, alternativa D, 4 e alternativa E, 4 raiz de 2. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Nós podemos resolver essa questão utilizando a trigonometria, calculando aqui, por exemplo, o seno de BAC. Nós também podemos utilizar o seno aqui, utilizando a trigonometria, para calcular o seno de ABC, arco metade, mas vou evitar trabalhar com a trigonometria porque as fórmulas são um pouquinho mais complicadas. Dá para resolver essa questão utilizando apenas as proporções dos lados, associado aqui a trigonometria no triângulo retângulo. Na verdade, em dois triângulos retângulos. Separei aqui a altura do triângulo ABC relativa ao lado AB, e essa altura a gente vai trabalhar relacionando aqui as proporções com os lados. Então, começando pelo cosseno do ângulo A. Então, está aqui o ângulo A. Nós podemos pensar aqui na proporção de 3x e a hipotenusa 5x. Na verdade, esse lado não vale 3, ele é proporcional a 3. E aqui a hipotenusa não vale 5, é proporcional a 5. Se a gente calcular o cosseno de A, a gente vai perceber que vai dar 3x dividido por 5x, cateto adjacente, hipotenusa. Então, estamos trabalhando com o triângulo A, vamos chamar aqui de HC. Então, no triângulo ACH, nós vamos ter o cosseno 3x sobre 5x, corta o x, 3 quintos. Vamos para o triângulo CBH. O cosseno do ângulo B vale 5/13. Então, é proporcional a 5. Então, eu só não posso colocar 5x, vou ter que mudar para outra variável. Então, eu vou colocar 5y dividido por 13y, que vai ser a nossa hipotenusa. Agora, veja, a gente consegue calcular essa altura relacionada ao valor de x. Conseguimos também calcular essa mesma altura relacionada ao valor de y. E a gente fecha a questão. A gente vai conseguir encontrar os lados do triângulo da seguinte forma. Quanto vale a altura do triângulo AHC se as medidas do cateto é 3x, da hipotenusa 5x? Só pode ser 4x. Se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, 5x ao quadrado é igual a 3x ao quadrado mais ch ao quadrado. Nós vamos perceber que ch vai ser 4x. Muito bem. Da mesma forma, se a gente aplicar o teorema de Pitágoras aqui no triângulo CBH, o valor da altura vai ser 12y. Basta a gente calcular 13y ao quadrado, dá 169y ao quadrado, é igual a 5y ao quadrado, que é 25y ao quadrado. Quando eu subtraio, dá 144y ao quadrado. Raiz positiva, 12y. Como estamos diante da mesma altura, 4x é igual a 12y. E aí eu vou substituir no lugar do x o y, e a gente soma esses dois segmentos, a gente iguala com 14 e resolve o problema. Aí a gente consegue encontrar todos os três lados do triângulo. Então, 4x igual a 12y, portanto, passo 4 dividindo, x é igual a 3y. Então, no lugar do x, nós podemos agora colocar 3y. Vai ficar 3 vezes o x, que é 3y, mais 5y, o resultado é 14, o lado AB. 9y
mais 5y igual a 14. Significa que 14y é 14, portanto, y é igual a 1. Então já encontramos o valor de y e temos aqui também o valor de x. O valor de x é o triplo do valor de y. Portanto, 3 vezes 1. O x vale 3. Encontrado aí os valores de x e y, a gente volta na questão para substituir os valores. Aqui, sendo x igual a 3, 5 vezes 3, 15. Do lado de lá, o outro lado do triângulo, 13 vezes y, como y é 1. 13 vezes 1, 13. Para a altura, a gente pode fazer das duas formas. Se eu fizer 4 vezes x, como x é 3, 4 vezes 3 é 12. Se eu fizesse aqui também, daria os mesmos 12. 12 vezes y, que é 1, 12. Então já temos todos os três lados do triângulo, 15, 14 e 13, e já temos a altura desse triângulo. Vamos agora fazer aqui o desenho da circunferência inscrita ao triângulo ou triângulo circunscrito a essa circunferência. E é isso que a gente vai fazer para finalizar a questão. Está aqui a circunferência inscrita no triângulo de lados 14, 15 e 13 e a altura 12. Cuidado, aqui nós temos o raio desta circunferência. Ele vai no centro, do centro até o lado que é 13, formando 90 graus. Da mesma forma aqui e aqui. Agora, outro cuidado. A gente pode resolver essa questão separando em 3 triângulos. Por exemplo, aqui no vértice C até o centro da circunferência, aqui do vértice A até o centro da circunferência e aqui. Mas muito cuidado. Essa reta, ou seja, esse segmento de reta, ele não continua sendo este, não. Isso pode acontecer, não necessariamente. Por exemplo, aqui nós podemos perceber que eu posso continuar e não vai passar pelo ponto C. Mas isso é só uma curiosidade, porque a gente precisa calcular agora a área desses 3 triângulos. De lado 14 e altura R, esse outro triângulo de lado 15 e altura R, e esse outro triângulo de lado 13 e altura R. Então existem duas formas para calcular a área desse triângulo. Note que o exercício, a questão, não mencionou nada de área. Nós que vamos usar essa estratégia que facilita a solução. A área do triângulo, cuja base é 14, pode ser calculada base 14 vezes altura 12 dividido por 2. Essa é a área do triângulo ABC. Mas ele pode também ser calculado, como eu propus aqui, dividindo em 3 triângulos. Esse 1, 2 e 3. Quanto vale a área do triângulo 1? 14, base vezes altura R, dividido por 2. Agora o triângulo 2, base 13, vezes R, que é a altura, sobre 2. E finalmente o triângulo 3, 15 vezes R sobre 2. Aí a gente acha o valor de R. Inclusive, essa aqui é a fórmula da área que a gente tem quando tem uma circunferência inscrita no triângulo. Nós temos que essa área é o semiperímetro vezes o raio. Está ali, ó. Se eu pegar 14 mais 13 mais 15 é o perímetro, dividido por 2 é o semiperímetro, P, vezes o raio que eu coloco em evidência. Então essa expressão está demonstrada ali, utilizando os valores numéricos. E agora a gente finaliza, simplificando aqui, 14 com 2 dá 7, 7 vezes 12 dá 84,
Aqui nós teremos 14R mais 13R mais 15R. Se eu fizer aqui 15 mais 13 dá 28. 28 com 14, 42 vezes R. Como eu quero R, eu vou passar esse 2 multiplicando 84 e o 42 dividindo. Então fica 84 vezes 2, passo 42 dividindo, igual a R. Posso simplificar 84 com 42, que é 2, e o resultado do R, 2 vezes 2, 4. Finalizamos, portanto, a questão relacionada aí à geometria plana. Poderíamos resolver também por trigonometria, mas pelo que a gente resolveu utilizando a proporção e aras, eu acho que as contas ficaram mais tranquilas. Diante da nossa análise, vamos marcar a alternativa D de dado. Perfeito? Com isso a gente finaliza mais uma questão da prova do ITA. Aguardo vocês no próximo encontro. Forte abraço a todos.